Bom, pessoal, hoje nós vamos falar desse canivete, que é um CRKT Raymond Desert Cruiser. Gente, é um canivete que eu basicamente só usava em churrasco, tá? Por quê? Por causa do tamanho dele, tá? É um canivete grande, tá? E ele tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, esse clipe dele é o que os amigos já viram no meu Victorinox Solo. Eu adaptei o clipe reserva, ou o clipe que vai do lado esquerdo dele, para o meu Victorinox, né? É um canivete pesado, tá? Esse meu tá pesando 174 gramas, eu acho. É um peso que você sente na mão, tá? Ele preenche a mão, ele tem uma empunhadura de faca, tá? É uma empunhadura mais ou menos homogênea, só que na porção final que ela tem uma depressão bem perceptível, que faz com que o encaixe do dedo mindinho e do anular fique ainda melhor, tá? A empunhadura dele é muito confortável. E esse perfil do clipe, sendo um clipe largo e de bordas arredondadas, não incomoda nada na mão, tá? Absolutamente nada. E qualquer empunhadura dele, reversa, invertida, é muito confortável e muito segura. Por quê? Ele tem uma guarda, entre aspas, vamos dizer assim. Porque vejam bem, o flipper dele, tá? E a porção inferior, que quando aberto se aninha aqui, o flipper vai se aninhar aqui embaixo, forma uma guarda muito eficiente, muito eficiente. Sua mão não vai a lugar algum, porque a guarda evita isso, e a empunhadura, que tem esse tom tan, né, que o pessoal chama para deserto, com pequenos vulcões, na verdade, favos de colmeia, tá? Ou bolas de golfe, se preferirem. É extremamente eficiente para dar gripe, muito eficiente. Você pode estar com a mão com o que você quiser, que ela não vai escorregar. E o melhor, não irrita as digitais, não irrita a mão. É muito eficiente sem castigar a pele, tá? É um ponto, assim, alto desse canivete. Outra coisa que os amigos podem perceber é que pela espessura da empunhadura ele lembra muito uma faca, uma lâmina fixa, tá? E alguns detalhes. Os liners dele e, consequentemente, aí, o liner lock dele tem 1,5 milímetro de espessura de aço, tá? Então, o interior dele, as bordas não são vivas, não são cortantes, tá? Tem um jimping no liner lock que ajuda você a abrir, tá? Um jimping aqui em cima na guarda superior, porque isso aqui não é o flipper, ó. Ó, o flipper tá aqui, ó, que também tem um jimping, tá? Então, ele dá uma pega segura. Pega enforcada, gente, dá para fazer, tá? Mas aí ele não fica tão confortável aqui no dedão, tá? Mas dá para fazer, não é o ideal, mas aqui no agarramento de força você faz o power cut com ele. Só que ele só tem um problema. Essa versão minha, ela tem 1/3 da linha de fio serrilhada. E normalmente quando você vai fazer power cut, você faz o power cut com essa região. E com denteado não é muito para ele, né? Denteado não é muito para isso, tá? É um denteado que eu pessoalmente não gosto, tá? Porque ele não é muito eficiente como serrations, né? Ou serra, ou denteado.
ele funciona, mas não é muito eficiente porque ele é muito reentrado, então ele tende a travar em coisa muito fibrosa. E por ser um espaço muito pequeno, eu já pensei até em remover, mas eu falei assim, não, deixa ele quieto, eu tenho muito poucos canivetes assim, e ele é mais para churrasco mesmo, então não vou mexer nisso não. Ele de fábrica, gente, é um canivete que vem com fio assimétrico. Não é erro isso, tá? Vocês podem perceber aqui pelo... Ele não chega a ter um ricaço, mas é um arremedo de ricaço. Se eu colocar ali, vocês vão perceber uma simetria no grind. Isso é intencional, tá? Mas como eu queria aumentar a habilidade de corte, eu usei aquela minha velha tática de deitar a lâmina na pedra, apoiando o ombro aqui da parte mais alta do desbaste dele, que é um hollow, tá? É um hollow, e o fio, e desbasto os dois ao mesmo tempo. Para quê? Para tornar a região do fio menos peituda, ou seja, aumentar a habilidade de corte. E vejam a diferença da altura do desbaste de um lado, tá? E do outro. Isso é graças ao fio assimétrico. Agora o fio está simétrico, tá? Está simétrico. Com esse desbaste, ele tem, se os amigos perceberem aqui, tem uma linha aqui agora visível de 10 graus e aí um microfio de 15 graus, tá? Algumas medidas dele. A empunhadura, espessura máxima de 25 milímetros, tá? Aqui onde ele tem a depressão, cai para 22 milímetros. Onde fica o indexador para o dedo fura-bolo, né? Como diz o pessoal, o indicador. 23 milímetros. Aqui ele tem uns grooves para separar o dedo médio, o anular e o mindinho, tá? Então, esses grooves aqui separam o médio e o anular do mindinho. Cabral, e esses furos aí atravessando é para aliviar peso? Não, gente, porque até alivia, tá? Um pouco de peso, mas é uma coisa mínima. Mas a função não é essa. Eu acredito que a intenção do Raymond era que você removendo o clipe, você pode fixar esse canivete numa vara para fazer uma lança, uma zagaia, e esses furos que trespassam toda a empunhadura serviria para você passar um cordão para amarração melhor, tá? Ele parece, mas não tem passador de fiel. Uai, Cabral, e esse passador de fiel aí? Não é passador de fiel, gente. Olha por quê. Olha lá. Quando a lâmina fecha, ela guilhotina ali. Então, se você botar um fiel ali, ele vai ser guilhotinado, tá? Então, eu acredito que esses furos aqui aliviam ticozinho de peso, mas a função principal é para amarração, tá? O clipe é intercambiável para um lado e para o outro, para cima e para baixo, tá? Então, você tem 4 posições de clipe. Espessura do FRN dele dá 5 milímetros. Cada tala de FRN tem 5 milímetros. É muito robusto, porém, vejam se os amigos conseguem perceber. Se eu forçar, ele cede um pouquinho, tá? Cabral, então ele vai amassar. Não, não vai, gente. É só porque o FRN é flexível e os liners, apesar de terem 1,5 milímetro, eles vão apresentar uma movimentação, tá? Porque o aço tem uma elasticidade.
E como o FRN é muito elástico, é um material... antigamente dizia-se que era indestrutível. Ele realmente, você pode passar um trator em cima dele, ele vai deformar e voltar para a posição. Tá? Mas ele tem, se você apertar com muita força, você vai perceber que ele cede pouquinha coisa, mas cede. Tá? Isso é intencional, isso é para dar robustez e uma elasticidade para a empunhadura para evitar danos. Tá? Empunhadura que, como eu já falei, não deixa sua mão escapar para trás, por causa desse quase bico de falcão aqui. Então, sua mão está travada aqui. Tá? Em qualquer posição que você empunhar, sua mão está travada na empunhadura. Esse ponto é excelente. Dizem que foi desenhado para as forças no Iraque. Nunca foi adotado oficialmente, é óbvio, tá? Mas, olha, eu diria que o único detalhe que eu sou, assim, meio ressabiado com ele é o acabamento original da lâmina, que é um bead blasted. O AUS-8, que é o aço dessa lâmina, em versões posteriores eles alteraram para o 8 cromo 14, que é a mesma coisa do AUS-8, só que é a versão chinesa. Esse é o japonês AUS-8 original. A lâmina é fabricada em Taiwan, tá? Vamos ver aqui, peraí. Olha lá. Não sei se dá para ver, aqui está escrito Taiwan. Originalmente, que é o caso desse aqui, AUS-8, tá? Mas o acabamento da lâmina é bead blasted, ou seja, jateado. Vamos convir que não é o melhor acabamento para resistir à oxidação, né? Mas para o clima de deserto, que é baixa umidade, tá, vá lá. Mas eu acho que seria uma lâmina melhor se fosse escovado ou semi-polido. Ah, Cabral, mas o bead blast evita reflexo. Isso é verdade. Apesar de que esse aqui está refletindo, porque, como eu já falei, ele foi na pedra, mas o bead blast dá essa vantagem, evita reflexão de luz. Tá? Uma coisa interessante que esse canivete tem, gente, é esse sisteminha aqui, chamado LOX. É o seguinte, nada mais é do que uma haste que se prolonga e lá ela tem uma mesazinha de metal que apoia na empunhadura. Então, olha lá, quando ele é acionado, vejam aqui, ó. Quando ele é acionado, entra uma mesinha que apoia no liner e evita que o liner lock se desengaje. Olha lá, ó. Se o liner lock tentar, mesmo intencionalmente ou sem intenção de desengajar, a mesinha não deixa ele sair da parte do batente da lâmina. Então, entre aspas, você transforma ele numa lâmina fixa. Tá? Olha lá, ó, não desengaja de jeito nenhum, a não ser que você recolha o LOX. Olha lá, aí ele desengaja tranquilamente. Ele tem bushings de fósforo bronze, tá? São arruelinhas muito finas. O flipper dele flipa bem, tá? Flipa bem. Para ele abrir por cima, você precisa de um pouco mais de esforço, porque se não fizer rápido, ele para. Agora, se ele tiver de lado ou invertido, aí a inércia do peso da lâmina faz o serviço. E você sempre pode usar o flickzinho de pulso, né? Que aí ele não erra mesmo. Como eu já falei, tem jimp na frente e atrás, no liner, tá? Dá para fazer uma pega enforcada, mas aí fica desconfortável para o dedão. Espessura máxima da lâmina. 3,5 milímetros, tá? 3,5 milímetros.
E olhando assim, gente, parece distal taper, né? Ele só parece. Porque ele é espessura integral, então essa lâmina é muito robusta. Só aqui nessa região, por causa do desbaste, é que ele sofre um ligeiro distal taper, só nessa região aqui. E aqui na ponta vai ficar claro a simetria do grind também, olha lá, ó. Que mesmo com essa correção, o grind geral, a geometria geral do grind continua assimétrica. Agora o fio está simétrico, mas olha lá, ó. Nitidamente é um grind assimétrico. O tratamento térmico, gente, é muito bom, tá? Ele pega um fio agudo e mantém esse fio agudo. Ouçam. Não, estava fora de foco, né? Muito bom o fio. O tratamento térmico é muito bom. O paquímetro travado a 1 milímetro, na região dos dentes entra 4, na região do fio entra 4 nele tudo, tá? Então é bem homogêneo. Não é a melhor habilidade de corte do mundo, mas não é muito ruim. Principalmente um canivete que você usa ou usaria para estocar. Ele é muito bom de estocada. Abrir crater de munição, de armamento, caixa, né? Suportar a alavanca, ele suporta? Suporta. Por quê? Porque o AUS 8, gente, como eu já falei algumas vezes, ele tem boa tolerância à fratura. E a dureza dessa lâmina é mais baixa, ela tem 57 só de dureza. Então o AUS 8, digamos, com 60 de dureza, tem uma energia de fratura nas tabelas do Lerin em torno de 30. Se o amigo imaginar que o VG10 com os mesmos 60 é 7, 8, por aí, vocês veem o quanto essa lâmina é resistente. Tá? Com 57, então, ele tem uma energia de fratura maior do que os 30 joules no teste do Lerin. Tá? Então é uma lâmina, gente, é lógico, ninguém vai abusar de canivete, mas ele aguenta algumas alavancas, principalmente se você não usar só a ponta, se você usar daqui para trás da lâmina, que é onde ela tem espessura mais integral aqui, ele suporta. E a estrutura? Óbvio, gente, existe um limite. Qual? Não sei. Eu nunca travei ele alguma coisa e fui emborcando. Mas ele tem um bom suporte e como o FRN é flexível, caso haja folga, a tendência é só apertar o pino pivô, tá? E ele volta a ficar tranquilo. Não tem blade play nenhum, nem para cima nem para baixo, tá? É uma lâmina grande, como eu já falei. Vamos fazer uma medida aqui. Comprimento total 23 centímetros e meio. Comprimento da empunhadura 13,5. Comprimento da lâmina 9,5. Se eu pegar da porção mais abaixo, vai dar 10,3 centímetros, perdão, mas pegando do meio da empunhadura aqui, dá 9,7, tá? Então é uma lâmina grande. A falha que eu vejo é o denteado aqui, que te limita alguns power cuts nessa região e não o torna muito eficiente para corte em material fibroso como corda, não, porque
os dentes são mais juntos e muito reentrados, então ele tende a travar no material fibroso, tá? Agora, a lâmina, gente, ela é ligeiramente recurva, tá? A região do fio liso não atrapalha para afiar, porque ele é só curvo, tá? Aqui na região dos dentes é que ele é ligeiramente recurvo,